de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Amém? Tome seu assento, por favor. Glorificando a Deus e agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, hoje eu iria trazer uma mensagem intitulada Perdidos dentro da igreja. Mas na última hora Jesus mudou a mensagem. Então nós somos controlados por Ele, nós somos direcionados por Ele. Então hoje eu quero tratar sobre uma mãe aos pés do Salvador. Qual mãe não fica preocupada com seus filhos? Qual mãe não fica desesperada com a situação que o mundo está, preocupada com o futuro dos seus filhos? Qual mãe e pai não fica pensativo, analisando como o mundo está e como ficará esse mundo depois que os seus filhos ficarem e essa pessoa partir? Estamos vivendo uma época, um momento, um instante em que nós ficamos muito que pensativos acerca do futuro de nossos filhos. Às vezes eu fico observando o mundo como está e eu penso: meu Deus, o que será de meus filhos depois que eu partir? Eu penso: meu Deus, o que acontecerá com meus filhos depois que eu não estiver mais aqui? Será que eles estarão nos teus caminhos? Será que eles estarão na tua presença? Será que eles estarão diante de ti? Será que eles estarão louvando? Ou será que eles estarão perdidos sem salvação? Então eu acredito que todos pensam acerca disso. É por isso que o tema básico é esse: uma mãe aos pés do Salvador. Por que uma mãe? Porque as mães normalmente são as que sofrem mais. A mãe normalmente é a que padece mais acerca disso. E o texto nos mostra esta mãe aflita. O texto nos mostra esta mãe desesperada. E estas mães estão em todos os lugares, inclusive nessa igreja. Estas mães desesperadas e aflitas, sem saber o que vai acontecer com a vida dos seus filhos, elas estão em todas as cercanias, até dentro da igreja de Deus em Cristo de Chavantes. Por que elas sofrem? Basicamente pela vida dos seus filhos. Uma mãe sofre desesperadamente pela vida dos seus filhos. Ela sofre pelo que pode acontecer ou pelo que pode vir a acontecer pela vida dos seus filhos. Esta mãe não era judia, esta mãe não era cristã, esta mãe era considerada gentia, ela não tinha salvação. Mas esta mulher, que era considerada gentia, que não tinha salvação, tinha uma fé maior do que muita gente dentro de Israel. Esta mulher, que para muitos não tinha salvação, a fé dela era grande, a fé dela era grandiosa. Ela chegou abatida, saiu vitoriosa. Ela chegou entristecida, saiu alegre. Ela chegou sem muita expectativa diante dos olhos dos discípulos, saiu com a bênção na palma da sua mão. E a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. Esta mulher, ela foi buscar algo divino. A fé que ela tinha provinha do próprio Deus. Ela buscava algo, não para ela, mas ela buscava algo para a família dela. Ela buscava algo não para ela, mas ela buscava algo para a filha dela. Quantas e quantas pessoas estão simplesmente a frequentar uma igreja, buscando tantas coisas, mas esquecem de buscar pela família, buscando tantas
buscando vingança. Tem gente que está dentro das igrejas buscando vingança, buscando que Deus quebre perna, que Deus corte língua, que Deus faça isso ou faça aquilo, enquanto deveríamos estar na igreja buscando pelas nossas famílias. Enquanto deveríamos estar na igreja buscando pelos nossos familiares. Ela tem apenas um objetivo: buscar algo para a sua filha. E ela tinha fé para isso. Ela tinha fé para buscar pela sua filha. Ela tinha fé para clamar pela sua filha. Um grande pregador, conhecido como príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele disse: uma pequena fé levará a sua alma até o céu, mas uma grande fé trará o céu até a sua alma. Precisamos ter fé para clamar pela nossa família. Precisamos ter fé para clamar pelos nossos entes queridos. E uma mãe, quando está aos pés do Salvador, uma mãe, quando está aos pés do Criador, ela consegue discernir o que está acontecendo com seus filhos. Ela consegue entender o que está acontecendo com seus filhos. E essa mãe era dessa maneira. Essa mãe sabia que o que estava na vida da filha dela era o inimigo. Essa mãe sabia que o que estava atuando na vida da filha dela era espiritual. Ela sabia que o que estava acontecendo na vida da filha dela não era material, não era humano. Ela entendia que o que estava acontecendo na vida da filha dela era espiritual. Ela tinha consciência de que um inimigo real estava lutando contra a filha dela. Ela tinha consciência de que algo espiritual estava acontecendo. E aquilo não era fruto da cabeça, aquilo era real e verdadeiro. Aleluia. Ela sabia que alguma coisa estava conspirando contra a família dela. Ela sabia que algo sobrenatural, que os olhos não podem ver, estava lutando para destruir a família dela. Estava lutando para acabar com a família dela. Aleluia. Estava lutando para destruir tudo aquilo que Deus havia entregue a ela. Peter Marshall, um grande pregador, uma noite ele foi pregar um sermão no Dia das Mães. E ele disse de uma maneira acertadíssima: as mães são instrumentos de Deus para purificar as fontes que contaminam a vida dos filhos. Peter Marshall deixou isso claro. Eu achei essa declaração linda. As mães são instrumentos de Deus para purificar as fontes que contaminam a vida dos filhos. Aleluia. Você, mãe, é um instrumento de Deus para purificar aquilo que vem para contaminar a vida dos seus filhos. Aleluia. Você, mãe, que me ouve, você é um instrumento de Deus para purificar tudo ao redor dos teus filhos, para que eles não sejam contaminados. Deus grande e Precisamos poderoso. entender isso. As mães, os pais precisam entender isso e se colocar na posição de purificadores. Se colocar na posição de purificar tudo que está ao redor dos filhos, purificar tudo que rodeia os nossos filhos, para que eles não sejam contaminados. Deus grande, aleluia. Prega mais. Eu lembrei de dois pescadores. Quando eu lembrei de dois pescadores, eu lembrei do Paulo. Esses dois homens estavam à procura de grandes peixes à beira de um rio. E eles escutaram gritos de uma criança dentro das águas. Mas quando eles olharam tentando procurar a criança desapareceu envolta pelas águas daquele rio, se afogou. De repente eles viram mais duas crianças descendo o rio se afogando. Eles não pensaram duas vezes. Eles deixaram o seu material de pesca e pularam dentro das águas para salvar as duas crianças. Depois de muita luta e quase sem forças, eles salvam as duas crianças. Mas quando eles estavam terminando de salvar as duas crianças, mais 4 crianças estavam descendo o rio. E eles pulam de novo na água para salvar as 4 crianças. Quando eles estavam sem forças, quase morrendo junto com as crianças, mais 8 crianças desceram o rio se afogando. Então um dos pescadores saiu da água. E o outro pescador disse: aonde você vai? Você não vai me ajudar a salvar essas crianças que estão descendo? E o pescador que saiu da água, ele disse: está na hora de procurar e descobrir quem é que está jogando as crianças no rio. Está na hora de procurar e descobrir quem é que está matando as crianças. Pai e mãe tem que ser um instrumento de purificação para que os filhos não sejam contaminados. Está na hora de descobrir o que é que está tentando destruir os filhos. Deus de poder, aleluia. Está na hora de descobrir o que é que está tentando contaminá-los. Está
Aleluia. Ela entendeu que o problema dela não era uma questão conjunto cultural. Ela entendeu que o problema dela não era uma questão, não era um conjunto da cultura. Ela entendeu que o problema dela não era uma questão de casa, não era uma questão de bairro, não era uma questão de cidade, ou de bens, ou de igreja. Ela entende que o problema dela não era cultural. Ela entende que o problema dela não era o bairro que ela morava. Essa mulher entendeu que o problema dela não era a casa que ela morava. Ela entendeu que o problema dela não era a cidade que ela morava. E para isso, ela não precisava mudar de cidade. Para isso, ela não precisava mudar de casa. Para isso, ela não precisava mudar de bairro. Para isso, ela não precisava mudar de igreja. Ela entendeu que o problema dela era espiritual. E ela vai atrás da solução do seu problema. Ela começa a analisar. E ela vê que o problema não era o bairro. O problema não era a casa. O problema não era a cidade. O problema era espiritual. E ela vai atrás da solução. E a solução era Jesus Cristo. Aleluia. A solução dos nossos problemas muitas vezes não está em mudar de cidade. Não. A solução dos nossos problemas muitas vezes não está em mudar de bairro. A solução dos nossos problemas não está em mudar de casa ou mudar de igreja, mas muitas vezes a solução dos nossos problemas está em buscar a face de Jesus Cristo, em descer na presença dele. Ele pode mudar a nossa história. Deus, maravilha. Ela vai até Jesus. Prega mais, pastor. Ela buscou Jesus Cristo. Glória a Deus. Ela chama ele de filho de Davi. Todo mundo chamava ele, era um nome comum. Filho de Davi, aquele que fazia milagres. Aleluia. Filho de Davi, aquele que fazia as coisas sobrenaturais. Ela vai, ela busca, ela chama ele de filho de Davi. E ela chama ele de Senhor. Glória a Deus. Ela declara que ele é Senhor. E finalmente ela se ajoelha diante dele. Aleluia. Ela busca, ela clama, ela pede, ela chama ele de filho de Davi, ela reconhece que ele faz milagres, ela chama ele de Senhor, reconhece o senhorio de Cristo, e ela se ajoelha diante dele. Ela começa clamando e termina adorando. Ela começa pedindo e termina adorando. Ela começa buscando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos pés dele. Aleluia. Ela começa andando atrás de Cristo, mas termina aos pés dele. Precisamos entender que o nosso problema não é um problema cultural. Precisamos entender que o nosso problema não é um problema da casa, da cidade, do bairro ou da rua, porque tem demônio, que tem o Exu não sei o quê, porque o Exu demônio comanda essa rua de ponta a ponta e ele faz isso. Não importa, irmão. O nosso problema não é isso. O nosso problema é buscar ainda mais a face do Senhor. Precisamos clamar a Ele, precisamos pedir a Ele, precisamos descer na face dele e saber que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele ainda opera. Precisamos começar clamando e terminar de joelhos adorando a Ele. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande é o teu poder. Oh, thank you, Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra é verdade. Essa palavra é verdade. Precisamos começar clamando, mas terminar adorando aos pés dele. Precisamos começar pedindo, mas terminar aos pés dele, clamando a face dele. Aleluia. Uma mãe aos pés do Salvador, ela transforma a necessidade em adoração. Uma mãe, quando está aos pés do Salvador, ela transforma a necessidade dela em adoração. Ela estava aflita, ela estava precisando de ajuda, e ela pede ajuda, ela pede socorro, ela pede amparo, ela pede alguém que estendesse a mão e pudesse ajudá-la. Ela não se conforma, essa mãe não aceita. Leia o texto. Uma mãe que anda o que ela andou. Você acha que ela andou o que, irmão? 5 quarteirões? Ela andou quilômetros e quilômetros debaixo do sol quente até encontrar Jesus. Ela não se conforma, ela não aceita. Ela estava dizendo: eu não aceito, eu não me conformo, eu não tolero isso na vida da minha filha. E eu vou atrás de ajuda, eu vou atrás de socorro. Ela não será destruída. Ela não se conformava. A sua dor levou ela até Jesus, a sua angústia levou ela até Cristo. Ela viu no problema dela uma oportunidade de adorar.
prostrar. Ela viu no problema dela uma oportunidade de se jogar aos pés dele. Ela viu no problema dela uma oportunidade de adorar a ele, de clamar a ele, de pedir a ele. Glória a Deus. Aleluia. Ela faz o problema dela virar uma estrada pavimentada Louvado até a presença de Cristo. O que você tem feito? Você tem murmurado, né? Tem reclamado e blasfemado demais. Diferente dessa mulher, que possamos seguir o exemplo dela e transformar a nossa necessidade em adoração. Aleluia. Que possamos seguir o exemplo desta mulher e transformar os nossos problemas em adoração, em louvor, em exaltação. Que possamos pegar o problema e fazer esse problema ser uma estrada que vai nos levar até a vitória, que vai nos levar até Cristo, que vai nos levar até a nossa. O problema dela foi transformado em uma estrada para que ela se encontrasse com Jesus. O problema dela foi transformado em uma estrada para que ela se encontrasse com o Mestre. Ela transforma a necessidade dela em uma oportunidade de se prostrar, em uma oportunidade de adorar, em uma oportunidade de enaltecer. Ela transforma o problema dela em adoração. Que possamos nesta noite parar de murmurar, que possamos nesta noite parar de blasfemar, que possamos nesta noite parar de arrumar culpados, que possamos nesta noite desistir de arrumar culpados e que possamos pegar o nosso problema e transformar em adoração. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Aleluia. Deus maravilhoso. Murmuramos muito. E adoramos muito pouco. Essa mulher me traz um ensinamento. Essa mulher está dizendo: pastor Jean, você tem que pegar o seu problema e tem que adorar. Aleluia. Você tem que pegar o seu problema e transformá-lo em uma estrada que vai te levar até a Cristo. Aleluia. E às vezes Deus usa o problema para nos fazer adorar. Às vezes Deus usa o problema para nos fazer se render diante dele. Você já pensou nisso? Você está dizendo que o problema é o capeta, o problema é o capeta. Às vezes Deus pode usar o problema para trazer você até ele. É desse jeito. Para fazer você adorá-lo. Olha o caso de Ana. O que é que impedia Ana de ficar grávida? Deus impedia Ana de ficar grávida para que Ana pudesse se prostrar, para que ela pudesse orar, para que ela pudesse clamar. E quando ela se prostrou, quando ela clamou, ele mudou a história dela. Vamos adorar ao Senhor. Deus seja louvado. E o nosso clamor não pode ser um clamor mentiroso. Não. Tem que ser um clamor urgente. Senhor, é para já. Senhor, salva minha família agora. Senhor, salva os meus filhos agora. Senhor, transforma o meu lar agora. Ela não perde a oportunidade. Essa mulher não perde a oportunidade. Na primeira oportunidade que ela teve, ela disse: Senhor, salva minha filha. Jesus não passaria ali de novo. Se você olhar no texto, não existe mais nenhuma passagem que Jesus foi para aquela região de Tiro e de Sidom. Não existe mais nenhuma passagem. Ele passou naquela região só uma vez na vida. E essa mulher, ela aproveitou esse momento e ela clamou urgentemente: salva a minha filha. Aleluia, Jesus. É tempo das mães e dos pais se unirem e clamarem urgentemente pela vida dos filhos. Deus. É tempo das mães e dos pais se unirem e pedirem misericórdia pela vida dos filhos. Aleluia. Precisamos ter senso de urgência. É para já, é para hoje, é agora, Senhor. Salva minha família, salva minha casa, salva meu lar. Salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor. Aleluia. Se o seu filho estivesse dentro da sua casa e a sua casa estivesse pegando fogo, o que você faria? Você não correria desesperadamente, independente de como o fogo estivesse, para tentar salvá-lo ou salvá-la? Você não chutaria a porta, bateria na porta, faria o que fosse necessário para salvá-lo, para tirá-lo de dentro do fogo? Se a casa estivesse pegando fogo e a sua criança inocente, sem poder, sem saber o que fazer, estivesse lá dentro gritando e chorando, você não correria o risco de se queimar e até mesmo de perder a vida, mas não tentaria salvar o seu filho? Esse deve ser o clamor da igreja. É urgente, é para já, é para hoje. A igreja precisa clamar pelos filhos hoje. O fogo do inferno se aproxima,
mulher, ela clamou dessa maneira porque ela tinha empatia. Ela tinha empatia. E eu diria que 99,9% das mulheres têm empatia pelos filhos. Esses 1% que eu não falei, ou 0,0001%, não tem empatia. É do tipo de mãe que abandona. É do tipo de mãe que deixa e larga. Isso aí não tem empatia. Isso aí só colocou no mundo. Mas a maioria das mães tem empatia. Pastor, que trem é esse? Empatia é sentir o que o outro sente. Empatia é sentir a dor que o outro está sentindo. Essa mulher, quando ela vai na presença de Jesus, ela teve empatia. Ela estava sentindo as dores da filha. Era como se ela estivesse sofrendo no lugar da filha. Ela clama com tanta força. Era como se ela estivesse sofrendo aquilo. E ela disse-me: socorre-me, socorre-me, socorre-me. Como se ela estivesse sofrendo. Parecia que ela estava possessa. Parecia que ela estava com dores. Parecia que ela estava se convulsionando. Ela estava sofrendo pela própria filha. Como se fosse a filha. A dor da filha dela era a dor dela. A angústia da filha dela era a angústia dela. O sofrimento da filha era o sofrimento dela. Aí me lembrei de uma história de uma garotinha que tinha vergonha da mãe. Ela tinha muita vergonha da mãe. Os coleguinhas ficavam fazendo bullying com ela, zombando da mãe dela. A mãe dela tinha um problema na mão. E ela amava a mãe dela, mas perto dos amigos, ela tinha vergonha da mãe e não se aproximava da mãe. Quando a mãe percebeu o que estava acontecendo, a mãe sentou com ela e disse: filha, sabe por que a mamãe tem a mão desse jeito? A mão defeituosa desse jeito, faltando um pedaço da mão? É porque quando você era bem pequenininha, a casa que a gente estava pegou fogo. E mamãe entrou dentro da casa sem querer saber o que ia acontecer.